aplauso, né? Continuando, então, passo a palavra àquele que tem uma história incrível. Queria que ele contasse, peço licença para pedir para ele contar um pouquinho da sua história, o juiz de direito, juiz do trabalho, Teodomiro, com orgulho, membro da Associação Juízes para a Democracia. Teodomiro. Boa tarde a todos. Eu gostaria de principiar agradecendo a minha associação pelo convite, porque é sempre uma alegria muito grande voltar à Bahia. É uma terra que está no meu coração, então voltar aqui é sempre uma felicidade muito grande. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que eu estou particularmente satisfeito, porque essa reunião está sendo realizada aqui, numa casa dos padres jesuítas. E eu queria aproveitar para prestar uma homenagem a um dos grandes amigos que a vida me deu, que foi o padre Cláudio Perani. Padre Cláudio Perani foi meu amigo e companheiro antes da prisão, durante todo o tempo da prisão, os quase 9 anos, e depois que eu fugi, montando uma rede de solidariedade da Igreja Católica que permitiu que eu conseguisse passar 3 meses a salvo da repressão que estava me procurando e chegar à Nunciatura Apostólica, a representação diplomática do Vaticano. Então é uma felicidade também, por isso estar aqui. Eu vou tentar resumir, porque a gente já está um pouco adiantado, fazendo um rápido relato da minha história e depois traçar umas breves considerações sobre o que eu vi, os colegas que estão aqui na mesa falando, e o que consta do programa do nosso evento. A minha militância começou muito cedo, e eu comecei minha militância através da Igreja Católica na época da abertura da Igreja para o mundo com o Papa João XXIII. Então comecei, na verdade, não era uma militância política, era uma militância social, uma militância de assistência aos desassistidos, aos desafortunados, aos pobres e os miseráveis da minha cidade, que é Natal, no Rio Grande do Norte. Essa militância, ela foi evoluindo com a minha atuação no movimento estudantil, no Colégio Marista de Natal, e isso ocorreu na época do ascenso do movimento estudantil, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, no ano de 1968. E eu acabei ficando numa situação meio complicada da repressão começar a querer me prender, não para nada mais grave, mas para fazer interrogatórios, para procurar informações sobre as outras pessoas que também tinham militância no movimento estudantil, e por isso eu saí de Natal. Na época eu estava cursando o 2º ano científico, eu tinha 16 anos, e vim parar aqui em Salvador, onde eu fiquei interno no Colégio Marista, no Colégio Nossa Senhora da Vitória, ali na rua Araújo Pinho, dividido um quarto com um dos conferencistas. De amanhã eu fiquei interno, o professor Naumar. Amanhã certamente eu teria a oportunidade de encontrar Naumar aqui. Nós passamos 6 meses dividindo o mesmo quarto do internato junto com outro colega que infelizmente se matou depois. Pois bem, aqui em Salvador começou a minha militância política propriamente dita, e eu ingressei no PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que é uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro, e que tinha uma proposta de resistência armada contra a ditadura militar. Então, nesse partido eu ingressei, e foi o único partido onde eu militei até a sua extinção, anos depois. Eu terminei o 3º ano científico aqui em Salvador,
tive que entrar na clandestinidade por conta da prisão de um companheiro em Natal que denunciou não somente o lugar onde eu morava, mas a minha filiação ao PCBR. Então eu tive que entrar para a clandestinidade. Isso foi em 1969. Durante todo o ano de 69, eu tive diversas atividades aqui em Salvador e, em seguida, fui transferido, a pedido meu, para o setor militar do partido. O setor militar do partido era o setor que estava encarregado de praticar diversas ações que tinham por objetivo criar as condições necessárias para o lançamento da guerrilha rural, que, na nossa opinião, na época, seria a forma de derrotar a ditadura militar e inaugurar um regime socialista no país. Em 1900, passei o ano de 70 todo, terminei o colégio em 69, o ano de 70 quase todo. A vida dos militantes clandestinos naquela época era muito curta. A pessoa era militante 6 meses, 8 meses. Quando passava um ano, já era um militante muito antigo, muito experiente, ainda que você tivesse somente 18 anos, como era o meu caso, que era a idade que eu tinha naquela época. Então, em outubro de 1970, a repressão descobriu que o PCBR estava atuando aqui, descobriu diversos aparelhos, diversos locais de residência dos militantes clandestinos, e nós soubemos disso por informação de um motorista da Polícia Federal, que era simpatizante da esquerda e pai de um militante do MR8. Esse motorista da Polícia Federal passou essa informação para a gente. Nós desmobilizamos toda a militância aqui em Salvador e ficamos somente 3 pessoas para fechar os contatos com o movimento de massa, com o estudantil, o movimento operário, o movimento, alguma coisa que tinha no campo, trabalho com profissionais liberais. E nessa desmobilização, quando todos os demais tinham sido deslocados daqui de Salvador, eu, Paulo Pontes e Getúlio Cabral tivemos uma reunião aqui no DIC de Tororó, de triste memória para mim. Hoje em dia é um lugar muito bonito, tem aqueles orixás todos de festa. As lembranças ruins, elas acabaram. Eu gosto de andar no DIC hoje. Então, na reunião que a gente teve, a polícia chegou e nos prendeu. Eu e Paulo Pontes e Getúlio Cabral conseguimos escapar. Poucos meses antes, no Rio de Janeiro, o Comitê Central do PCBR tinha sido preso. Quase todas essas pessoas do Comitê Central presas foram muito torturadas. E o secretário-geral do partido, um baiano extraordinário, jornalista chamado Mário Alves, foi assassinado de uma forma inacreditável pelos requintes de crueldade que foram usados na morte dele. E o partido então decidiu, depois de uma discussão nacional, que nenhum militante deveria mais se deixar prender. Todos deveriam reagir à prisão. Porque entre morrer com uma bala e morrer da forma como Mário Alves morreu, era preferível morrer com um tiro. Doía menos, né? Era menos arriscado, causava menos prejuízo, porque a pessoa não corria o risco de não conseguir resistir à tortura e entregar companheiros outros. Então essa foi uma resolução que o partido tomou no país inteiro. E quando foi preso, eu reagi à prisão. Por 2 motivos. Primeiro, porque havia essa decisão que o partido tinha adotado, e eu, como militante disciplinado, e que tinha votado pela aprovação dela, estava, sem dúvida nenhuma, disposto a cumprir. E, em segundo lugar, porque eles estavam se deslocando para prender o terceiro do grupo, Getúlio Cabral, os baianos, que têm um pouco mais de
tempo aqui na vida, vão se lembrar que no dique do Tororó, nessa época, tinha um pontilhão de madeira que atravessava de um lado para o outro. Era um pontilhão de pedestre, não passava carro por lá. E Getúlio tinha entrado nesse pontilhão que estava atravessando para o outro lado. Na hora que eles pararam no jipe para acertar Getúlio, então eu puxei uma arma que eu portava e disparei nos três que estavam na frente. Acertei o primeiro, e ele morreu do tiro. Errei o segundo e acertei o terceiro, mas não teve grande consequência. O terceiro não teve nenhum ferimento grave. Depois disso, eu fui torturado durante 2 dias na Polícia Federal, ali embaixo, na Conceição da Praia, do outro lado da rua. Ficava ali no Porto, no Cais do Porto. Não sei se é lá ainda agora. Não é mais, né? Mas era lá. Então, nos 2 primeiros dias eu fui torturado lá. O superintendente da Polícia Federal, na época a superintendência era Bahia e Sergipe, se chamava Luiz Arthur Carvalho e era um coronel do Exército. Depois do segundo dia, eu fui transferido para o Forte do Barbalho, onde funcionavam 2 unidades do Exército, a Polícia do Exército e a 4ª Companhia de Guardas. Lá eu fui torturado mais 12 dias pelos militares da Polícia do Exército e por alguns outros do DOI-CODE e por alguns outros que vinham de outros estados. Tinha essas visitas, né? Você não era torturado só pelas pessoas do lugar onde você era preso. Você era torturado por militares do Rio Grande do Norte, que eu era de Natal, por agentes policiais e militares de Pernambuco, porque Paulo Pontes era de Pernambuco, vinha gente de São Paulo, vinha gente do Rio de Janeiro, vinha gente de todo canto, cada um querendo saber uma coisa diferente. E durante 12 dias, então, eu fui torturado lá no Forte do Barbalho. Depois disso, como eu estava respondendo a um processo em que a pena mínima era prisão perpétua e a pena máxima era a pena de morte, o rito processual era um rito processual extremamente célere, era um rito sumário. E aí as torturas cessaram e pouco tempo depois, quando eu estava começando a me recuperar dos ferimentos e da perna, que eu fiquei com uma perna muito machucada sem poder andar, começaram as audiências na autoria militar. Acho que 4 meses ou 5 meses depois veio o meu julgamento. O primeiro processo, eu fui condenado à pena de morte e Paulo Pontes, que tinha sido preso comigo, à prisão perpétua. O julgamento é uma coisa absolutamente surreal. Exatamente, usou a palavra certa. Surrealista. Né? Tinha 4 militares, no caso do nosso processo, oficiais superiores, porque podia haver condenação à pena de morte, da arma do militar que eu havia matado. Então, a isenção de juízes era um negócio assim, bem evidente. Eles dormiam a sessão inteira, com exceção do juiz auditor. Todos os demais, era logo depois do almoço, o pessoal vai chegar assim, com vontade de dar uma cochiladinha, então eles dormiam o tempo todo. Todos de óculos escuros, para você não ver. Então, logo depois, 6 meses depois, eu fui condenado à morte e Paulo Pontes à prisão perpétua. Um rápido adendo, em meados de novembro de 70, né, pouco antes do meu julgamento, o comandante da PF, que era o principal torturador, o capitão Emetério Chaves Filho, ele chegou na frente da nossa cela. Ele gostava de exibir a gente, né, como uns bichos, assim, para os amigos, os conhecidos, os lutadores de karatê que vinham aqui em Pernambuco, porque ele era presidente da Associação de Karatê da Bahia. Então ele chegou na frente da nossa cela e disse: Theo,
você vai ser condenado à pena de morte. Bom, fazer o quê, né? Paulo Pontes, você vai ser condenado à prisão perpétua. E assim foi. Quando a gente foi julgado, eu fui condenado, eu soube disso 4 meses antes do julgamento. Eu fui condenado à pena de morte, Paulo Pontes à prisão perpétua, num julgamento tão absurdo do ponto de vista jurídico, que quando houve o julgamento do recurso no Superior Tribunal Militar, Paulo Pontes foi absolvido. Numa instância ele foi condenado à prisão perpétua, na outra ele foi absolvido. Vocês verem como era razoável a razoabilidade das decisões da justiça militar. Bom, depois disso, houve outros recursos, a minha pena foi reduzida para prisão perpétua, depois para 30 anos. E depois, quando eu estava bem perto da anistia, houve a readequação das penas da Lei de Segurança Nacional, que foi um expediente usado pela ditadura para soltar os presos que a extrema-direita não queria que fossem soltos porque tinham participado da resistência armada. A anistia viria apenas para aqueles que não tinham sido condenados por atos de violência armada. Juridicamente isso criou absurdos completos. Naquela época era muito comum ações de expropriação de banco para financiamento da guerrilha rural. Então, 8 pessoas, vamos supor, participaram de uma ação de expropriação num banco. Isso é fato concreto. Aconteceu, não estou dando um exemplo assim, aleatório, não. Aconteceu e não foi um caso só, foram muitos casos. Quando a pessoa fugia, se escondia, ia para o exterior, ficava proibido de recorrer da sentença proferida pela auditoria militar. Então, o que é que acontecia? Quem estava preso recorria, a sentença transitava em julgado e lá vai. Os que não estavam presos não podiam recorrer à sentença não transitada em julgado. Isso significa o seguinte: como somente os condenados podiam, não seriam anistiados, os não condenados, ou seja, aqueles que não tinham sentenças transitadas em julgado, podiam e foram anistiados. Pessoas que cometeram o mesmo ato, que praticaram a mesma atividade, exatamente a mesma, uns foram anistiados e outros não. Vai ver. Então havia essas pessoas, que era o meu caso, por exemplo, que não seriam anistiados, ou seriam só parcialmente anistiados. Eu tinha uma condenação porque era militante do PCBR, foi condenado a 5 anos por isso. Nesse processo eu seria anistiado. Aí Figueiredo fez a readequação das penas da Lei de Segurança Nacional e todas as penas foram substancialmente reduzidas. E a minha condenação a 30 anos foi reduzida para 8 anos de prisão e eu poderia sair imediatamente, porque eu tinha sido preso, cometia todas as circunstâncias favoráveis para a obtenção da liberdade condicional. Tinha sido preso com menos de 21 anos, não tinha antecedente nenhum, todas aquelas autoridades que têm que se manifestar no caso do pedido de liberdade condicional se manifestaram favoravelmente. O psiquiatra da penitenciária, o psicólogo, o chefe da segurança, o diretor da penitenciária. O Conselho Penitenciário votou favoravelmente por 7-0. Tinha pedido de deputado, pedido do Cardeal da Bahia, Dom Velar Brandão Vilela, tinha proposta de emprego, eu tinha 9 propostas de emprego. Quer dizer, os requisitos formais para a obtenção da liberdade condicional, todos estavam postos. E aí, o juiz auditor primeiro deu uma entrevista dizendo que ele não tinha como negar o meu pedido de liberdade condicional, não havia nenhum motivo, nenhuma razão para isso. E depois começou a demorar. E demorar. E demorar. Passou um mês, e passou 2,
E aí aquela confusão, o pessoal ia lá e perguntava, não sei o que e tal.